Fala aí, Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje vamos fazer a atualização da carteira 1 milhão em fundos imobiliários. Carteira essa que eu comecei lá em janeiro de 2020 com a meta objetivo de chegar a um patrimônio de R$1 milhão somente em fundos imobiliários. Estamos no mês 38 dessa carteira, isso mesmo. Já são mais de 3 anos investindo publicamente, mostrando todos os resultados mês a mês aqui para vocês. Seja aqui no YouTube, seja lá no Instagram, @GabrielPortoFis. Se você não me segue por lá, siga também. Nesse vídeo vamos fazer a atualização, o que rolou no mês de março de 2023, quais foram os resultados e tudo que aconteceu dentro dessa carteira. Mas antes da gente começar, quero te pedir, caso não for inscrito no canal, inscreva-se. Toda semana tem conteúdo novo para te ajudar na sua vida financeira, beleza? E o mês de março de 2023, o que aconteceu? Provavelmente você deve estar ciente aí que foi um mês bem delicado para o mercado de fundos imobiliários. É mais um mês em que, macroeconomicamente falando, né, olhando para fora do país, é um mês de aumento de inflação mundial, Estados Unidos, Europa, vários lugares assim, e o Brasil também, né, inflação muito alta, taxas de juros de vários bancos centrais subindo. Aqui no Brasil a gente teve uma taxa de juros que se manteve aí em 13,75, né, o que para a bolsa de valores não é nada benéfico, muito pelo contrário, né, os investidores, muitos preferem concentrar o seu dinheiro em renda fixa, então abrindo novas portas de oportunidade para o mercado de fundos imobiliários. Dentro do mercado de FIIs, mais especificamente falando, a gente teve aí principalmente os fundos imobiliários de papel com dificuldades e inadimplências aí dentro dos seus CRIs, DEVA, VSLH, TORD, IRDM, HCTR, vários fundos imobiliários com várias questões aí envolvendo a inadimplências, o que pode vir a comprometer vários dividendos. Então isso fez o preço de vários fundos imobiliários caírem, né? Lógico que num curto prazo. Então tudo isso impactou aqui os resultados dessa carteira de investimentos. Mas vamos aqui para a tela do computador para a gente olhar ela por dentro como é que tá. Então, para utilizar aqui a minha vida como investidor e para ver a minha carteira aqui, para ter toda a organização, utilizo aqui a minha planilha de controle financeiro. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você quer utilizar também essa mesma planilha que eu utilizo, são 9 abas, mais vídeos te mostrando como utilizar. Tá no link aqui da descrição da planilha de controle. Já vou vir aqui para a aba de resumo para a gente ver como é que tá aqui os resultados atuais dessa carteira, que o investimento total foi de 446 mil, né? Então investimento aqui do meu próprio bolso e reinvestimento dos dividendos, né? Eu quero deixar claro aqui que 100% dos dividendos que eu recebi dentro dessa carteira, que hoje já passam e dos mais de 60 mil reais, eu reinvesti dentro dessa carteira. Só que no atual momento, essa carteira tá operando no negativo, tá com saldo atual de 372 mil, ou seja, queda de 17%, tá? Então uma queda maior e mais acentuada, principalmente por conta dos fundos de papel que eu mostrei para vocês. E logicamente, né, quedas ou subidas em patrimônio, né, elas só são consolidadas quando é feita a venda. Então, se a minha carteira tivesse aqui com mais 10, mais 15%, eu só teria lucro na operação se eu fosse fazer a venda. Da mesma forma é quando acontece uma queda, né? Então eu só vou ter realmente 17% de desvalorização caso eu faça a venda. Caso contrário, é só o patrimônio que vai estar oscilando ali no mês a mês. E o mais importante que eu sempre quero trazer aqui para vocês é a questão do dividendo mensal, tá? Da renda passiva mensal, que a gente foca aqui dentro dessa carteira de investimentos de fundos imobiliários. Então, em momentos complicados, momentos de dificuldade em que o mercado está caindo, a gente se apega muito aos principais fundos imobiliários e o nosso foco sempre é comprar os melhores ativos pelo menor preço possível, e é isso que eu venho fazendo aqui dentro dessa carteira, que já esteve no positivo, já esteve no negativo, muito pior do que isso aqui inclusive, né? Lá no comecinho de 2020, com o início da pandemia, foi uma carteira que já bateu menos 25%, depois chegou a mais 5%, depois a mais 10%. Então o patrimônio ao longo do tempo, ele oscila mesmo, tá? Principalmente no curto prazo. O mais importante aqui é a renda passiva. Então a carteira que tá aqui com essa distribuição em segmentos, 29% em logística, 27% em papéis, shopping varejo 18%, 5% educacional, híbrido 14%, agronegócio 2% e lajes comerciais 4%. Atualmente é uma carteira que está aqui com 20 ativos, tá? Uma carteira ampla, uma carteira grande, bem diversificada. É uma carteira para o investidor mais experiente, né? Então eu invisto em fundos imobiliários desde 2014, então é uma carteira que para mim eu consigo acompanhar muito tranquilamente essa carteira de investimentos, e eu sei que para o investidor
investidor inexperiente, um investidor que tem, sei lá, 1 ano ou 2 anos, não consegue acompanhar uma carteira como essa. Então, investir é muito pessoal, tá? Eu mostro a carteira de forma pública porque é isso que eu tô fazendo para mim. Não é isso que você deve simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mas entender o seu momento aí no mercado e ter as suas próprias estratégias de investimento. Mas é uma carteira que atualmente está aqui com 20 ativos. Então, aqui a gente pode ver todos eles aqui, né? Quais foram os que mais caíram. Por exemplo, como eu já citei para vocês no início do vídeo, o HCTR11 e o DEVA11, juntamente com o IRDM, foram os 3 fundos imobiliários que eu tive a maior queda aí nos últimos meses, tá? Foram fundos imobiliários que estão passando por certas dificuldades aí nos pagamentos dos seus CRIs, mas que isso deve vir a ser modificado nos próximos meses, né? Então, são fundos imobiliários que devem ter quedas pontuais nos seus dividendos, tá? Mas, no meu ponto de vista, não é nada estrutural que comprometerá o funcionamento desses fundos imobiliários para o longo prazo, que é isso que eu procuro, né? Investir sempre a longo e longuíssimo prazo. Então, para longo prazo não é nada que me preocupa, mas a curtíssimo prazo, sim, provavelmente impactará os dividendos e muitos investidores começam a venda, a pressão de venda é maior do que a pressão de compra e o preço cai, tá? Então, é isso aqui que vem impactando. Essa é uma carteira que está rendendo aqui, ó, sobre o patrimônio que eu investi, os 446 mil, 0,78, só que pelo valor atual, 0,93. Então é uma carteira que está rendendo aí mais ou menos 0,8, chegando a 0,9 em alguns momentos de renda passiva mensal, né? Se a gente for comparar com outros investimentos, por exemplo, Tesouro Selic ou Nubank, se você for descontar o imposto ali, eles vão estar te rendendo de forma líquida ali mais ou menos 0,75, 0,8. Então tá um investimento que rende acima do que renderia a renda fixa nesse atual cenário. Lembrando que a renda fixa não é tão fixa assim, né? O Tesouro Selic tá conseguindo trazer próximo aí de 0,8, 0,9 por mês, com a Selic a 3,75, mas a tendência natural é que até o final desse ano, início do ano que vem, essa Selic venha a ter queda, tá? Então é uma carteira que está me trazendo aqui 3.468 em média aqui de dividendos no momento atual. Se a gente for dar uma olhada no histórico de dividendos, aqui eu tenho os dividendos desde janeiro do ano passado, de janeiro de 2022. Então é uma carteira que veio me trazendo aqui uma média de R$ 2.700, R$ 2.400 no início de 2022, chegou aqui a um patamar de mais de R$4.000 ainda em 2022, foi um dividendo não recorrente, que isso acontece sempre em fechamentos de semestres. Depois cai um pouquinho aqui para 3.370, 3.400. Dezembro desse ano para janeiro chegou a 4.100 e nesse último mês de março, ela teve um dividendo aqui de R$3.430. Então, olhando aqui de forma histórica, é uma carteira que vai aumentando também os seus dividendos ao longo do tempo. E não é um aumento retilíneo, percebam? Tem meses que sobe, tem outros meses que cai, mas se a gente for olhar ao longo do tempo, é uma carteira que vai aumentando também o seu patamar de dividendos. Com a meta final batida, R$1 milhão, essa carteira deve estar me rendendo ao próximo aí de 9 a 10 mil reais. É o que eu espero em média dessa carteira estar me rendendo quando eu chegar ao patamar, a meta lá final de R$1 milhão. Quando isso acontecerá, a gente não sabe, eu não tenho de fato uma previsão, porque isso depende de inúmeros fatores, né? Momento da economia, momento das finanças, não só do meu aporte em si, mas eu percebo que os próximos anos serão anos melhores do que foram os 2 últimos, tá? Porque a gente chegou a um patamar máximo ali de Selic próximo a 14%, a tendência natural é que ela volte, né? Volte para casa ali de 1 dígito, e isso aqui vai acelerar muito o mercado de fundos imobiliários, mas eu tô gostando bastante aqui dos resultados que eu já venho colhendo, olhando logicamente para a questão da renda passiva, é o que de fato importa aqui para mim nesse momento, algo próximo aí de mais ou menos 3 salários mínimos, né? Sem fazer absolutamente nada depois que eu invisto, né? Só o patrimônio ali trazendo mais renda e eu sempre reinvestindo. Então esses são os resultados atuais do mercado de fundos imobiliários. Logicamente que ver o patrimônio em queda é muito desconfortável para qualquer investidor, né? Ver sua carteira em queda. Todo mundo quer ver sua carteira positiva, mas são esses momentos que separam verdadeiros investidores daqueles especuladores apenas de mercado, daquela galera que está se aventurando no mercado. É no momento de queda que a gente percebe quem de fato compra os melhores ativos pelo menor preço possível, que é isso que eu quero fazer para dentro da minha carteira. Aproveitar os momentos de queda para comprar, para quando chegar lá nos momentos de alta, eu simplesmente esperar, né, oportunidades muito pontuais ou até fazer um lucro com aquelas operações. É isso que eu também sugiro que você faça, tá? Então, esse é o momento da gente acompanhar o mercado, tá bem situado, entender de fato o que está acontecendo, porque
tá rolando muito burburinho em mercado. E é essencial você separar o que é fato do que não é dentro de mercado. Então, ter esse acompanhamento, principalmente durante o ano de 2023, eu considero essencial mesmo, tá? E se você quer ter todo esse acompanhamento, treinamento, aulas ao vivo, eu te convido a participar da minha comunidade de investidores durante esse ano de 2023. Durante todo o ano, a gente tem aulas ao vivo para eu te mostrar todo o mercado, todos os fundos imobiliários, como é que eles estão naquele atual momento, tá? Então você vai ter atualizações todas as semanas para tomar as melhores decisões de mercado. O link também tá na descrição aqui do vídeo, tá? Comunidade ONTC. Você vai pagar apenas uma mensalidade de R$ 79,70 por mês para ter todos os benefícios da comunidade, aulas ao vivo, treinamento completo. Essa mesma planilha também, para quem está dentro da comunidade, ela é um bônus, tá? Então, se você entrar para dentro da comunidade, você nem precisa comprar a planilha separadamente, porque será um presente, será um bônus para você. O link tá aqui, participa aí, que essa semana a gente já tem aula ao vivo para eu te mostrar tudo o que acontece dentro do mercado difícil, beleza? Então, essa é a minha carteira aqui, 38 meses investindo de forma pública. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando de tudo isso. Até o próximo vídeo, tamo junto.